Bom, o Bolsonaro ele ia dar uma entrevista hoje, terça-feira, para o Metrópolis, à 13h, e cancelou. Por que cancelou? Bom, essa informação não foi revelada. Claro, tem muita especulação sobre isso, por que ele teria cancelado, etc. Há informações de bastidores, de que os advogados dele, inclusive, estavam dizendo que ele não deveria se comunicar. E, sinceramente, eu acho que ele não deveria mesmo. Não deveria dar essas entrevistas. Nesse momento, não acho adequado. E sabe por quê? Porque é óbvio que tudo que o Bolsonaro disser vai ser usado contra ele. É mais uma armadilha. É uma espécie de armadilha para ver se, enfim, ele fornece mais conteúdo para um próximo inquérito, para uma próxima ação. Há diversas medidas, inquéritos ainda cercando o Bolsonaro. E agora, se esse PL da dosimetria passar de fato, for adiante, ele vai ter a sua pena reduzida e eles vão querer novamente criar algum empecilho para o Bolsonaro não poder se candidatar adiante, não poder ficar livre e assim influenciar o tabuleiro político. Então eles querem acabar com o Bolsonaro. E uma forma de acabar com o Bolsonaro é fazer o Bolsonaro falar e pegar esse conteúdo da fala dele e usar contra ele. Pô, é óbvio. E o Bolsonaro, nesse momento, o Jair Bolsonaro, será que ele precisa falar? Ah, mas se ele ficar calado, politicamente ele fica desidratado. Mas nesse momento, será que precisa? Nesse momento em que ele elegeu o Flávio Bolsonaro como o seu representante, como o seu porta-voz e como o seu candidato. O Flávio Bolsonaro, agora, inclusive, se pré-candidatando à presidência da República, tem um canhão de comunicação à sua disposição. Tudo o que ele fala ganha relevo, porque ele é um pré-candidato, assim já se anunciou. Então ele é um porta-voz do Jair e é também um canhão de comunicação, porque é um pré-candidato. Quer dizer, me parece claro que, do ponto de vista político, o Flávio Bolsonaro é a voz que o Jair tem de usar para falar sem que ele, Jair, possa ser prejudicado. Essa é a estratégia. E não tem esse veículo, aquele veículo, não tem nada, porque a entrevista é para este e não para aquele. A questão é o que ele fala, não é quem divulga, não é a pergunta, é a resposta. E não é a resposta certa ou errada, porque a resposta certa ou errada pode, e a gente sabe muito bem disso, e tem sido, e tem acontecido, pode ser manipulada pelo judiciário, não pela imprensa necessariamente, não pelos veículos, mas pelo judiciário. Então não tem terreno seguro para o Jair Bolsonaro se tudo ou qualquer coisa que ele disser pode ser usada. Veja, ele foi preso porque usaram uma imagem dele numa manifestação. A decisão do Moraes, que o manteve preso, dizia que podia dar entrevistas, mas que as entrevistas dele não podiam ser usadas nas redes sociais. E se fossem usadas nas redes sociais, ele seria prejudicado. Quer dizer, o Felipe Martins recebeu uma multa de R$20 mil porque o ex-advogado dele, né, à época, publicou uma imagem dele no Instagram junto com o advogado. Quer dizer, como é que a gente pode ter algum pingo de segurança jurídica nesse país com o STF agindo dessa forma? A única segurança jurídica, como eu vi um meme circulando, a única segurança jurídica que a gente tem do STF nesse país é quando tem um recesso. E ainda assim o Moraes vai trabalhar no recesso, então segurança jurídica não há. Quer dizer, é óbvio que, portanto, dar entrevistas, se você tem um alvo na testa, é algo perigoso. E o Bolsonaro, repito, tem hoje, no Flávio Bolsonaro, sobretudo, um porta-voz. E um porta-voz muito potente, porque o Flávio Bolsonaro é uma pessoa muito hábil do ponto de vista discursivo e é uma pessoa que ainda tem, repito, um canhão de mídia à sua disposição a partir do momento em que se promoveu, em que se, enfim, assim divulgou como pré-candidato à presidência da República. Então, realmente me parece que nesse momento seria estrategicamente, claro, todo mundo quer ouvir o Jair Bolsonaro, mas estrategicamente seria algo que teria tudo para prejudicá-lo. Então me parece que foi acertada, se essa foi a escolha, se foi por isso a escolha, foi acertada a escolha dele não dar entrevistas. Não é o momento, né? O STF ainda talvez comece a ter seus problemas, talvez vá para as cordas, né, com essas histórias todas que estão cercando, sobretudo o ministro Moraes, talvez vá para as cordas, haja, quem sabe, um recuo, e aí quando houver um recuo, talvez seja o momento, né? Ou depois das eleições do ano que vem, quando as coisas estiverem mais assentadas, mas agora o Bolsonaro falar é pedir
para usar isso contra ele. Não tenho a menor sombra de dúvida, acho que foi acertada a decisão.